Olá, como vai você? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para a gente falar a respeito da nossa maravilhosa língua portuguesa. Sou o professor de português Flávio Almeida e na aula de hoje nós vamos falar sobre o emprego do hífen. Veja bem, antes da reforma ortográfica, era um assunto muito pouco cobrado em provas. Acho que ninguém sabia, né? Hoje, com a reforma ortográfica, o emprego do hífen ficou muito mais fácil. Depois dessa aula do emprego do hífen aqui, você vai saber como que se escreve determinada palavra se alguém te perguntar andando por aí na rua. Vamos ver como é que funciona? Vamos lá. Então tá, emprego do hífen. Primeiro aspecto, substantivos compostos e adjetivos compostos. Às vezes um aluno ou outro me pergunta, Flávio, como é que se escreve guarda-roupa agora? Se escreve tudo junto? Como é que se escreve guarda-sol? Né? Veja bem, substantivos compostos e adjetivos compostos, via de regra, não houve alteração. Então, da mesma forma que você escrevia guarda-roupa, guarda-sol, pombo-correio, couve-flor, porta-bandeira, saca-rolhas, tudo da mesma forma. Porque não houve alteração com substantivos compostos e adjetivos compostos. Então, azul marinho, azul celeste, verde claro, verde escuro, tudo se escreve da mesma forma que você escrevia antes. A reforma ortográfica não contemplou nada de mudança nesse aspecto. Então, se alguém te perguntar, houve alteração com substantivos compostos e adjetivos compostos? A sua resposta é não, não houve. Mas, presta atenção aqui, fizeram observação. Eles falaram o seguinte, algumas palavras, e eu acho isso até de uma certa forma arbitrário, você vai concordar comigo, porque olha só, paraquedas, paraquedismo, manda-chuva, madressilva, pontapé e passatempo passaram a ser grafadas tudo junto. Eles disseram, perderam aquela noção de composição e agora é para escrever tudo junto. E por que eu falo que foi de uma forma até arbitrária? Porque se você pegar para-choque, por exemplo, que eu acho que está mais no nosso dia a dia do que paraquedas, você vai ver que para-choque tem hífen. Né? Mas disseram que paraquedas, paraquedismo, manda-chuva, madressilva, pontapé e passatempo não é mais para usar hífen. Eu chamo a atenção para as quatro primeiras. Paraquedas, paraquedismo, manda-chuva e madressilva. Por quê? Porque antes da reforma ortográfica não era dessa forma. Tinha hífen. Essas duas aqui, ó, pontapé, passatempo, eu poderia ainda colocar aqui girassol, elas já eram grafadas como estão aqui, ó. Já eram grafadas assim e eles só reforçaram. Mas essas quatro primeiras, elas não eram assim. Paraquedas tinha hífen e com acento ainda. Mas se você já assistiu a aula de acentuação gráfica, você viu que o acento em para, que marcava que aquela classe gramatical era um verbo, o acento caiu. Então, antes da reforma, paraquedas era grafado com acento no A, no primeiro A, hífen, dessa forma. Agora não, ó, paraquedas, paraquedismo, manda-chuva, madressilva, pontapé, passatempo, tudo sem hífen. Lembrando que substantivos compostos e adjetivos compostos não perderam, guarda-roupa, couve-flor, azul marinho, surdo-mudo, tudo continua com hífen. Beleza? Seguindo. Hífen com locuções. Flávio, o que é locução? Durante o nosso curso aqui, você verá vários tipos de locução. Nós temos a locução chamada locução adjetiva, que é aquela que modifica um substantivo, por exemplo, amor de mãe, pode ser trocado por amor materno, água da chuva pode ser trocada por pluvial, água do rio, fluvial. Então, esse tipo de locução é chamado de locução adjetiva. Nós temos locução adverbial, por exemplo, amanhã de manhã, isso é uma locução adverbial, porque expressa uma circunstância de tempo. Vou viajar, passou a estudar, isso são locuções verbais. Ele vive à custa do pai, à custa de, locução prepositiva. À medida que fala, bebe água, locução conjuntiva. Então, nós temos vários tipos de locução. E alguns substantivos, eles são formados por locução. Olha aqui, ó, pé de moleque, mula sem cabeça, mão de obra, dia a dia, cara a cara. Essas palavras que são formadas por locução, a partir da reforma ortográfica, elas não mais são empregadas com hífen. Você deve perceber o seguinte, Flávio, mas dia a dia, por exemplo, já existia dia a dia com hífen e sem hífen. De fato. Então, olha só, de fato, isso é verdade, existia dia
a dia dessa forma e dia a dia dessa forma. E você, bastava olhar para essa palavra, você saberia me dizer a qual classe gramatical ela pertence. Né? O dia a dia grafado com hífen, isso aqui é um substantivo. Um substantivo. O dia a dia sem hífen, advérbio. Veio a reforma ortográfica, né, e falou, a partir de hoje, não importa se se trata de um substantivo, se se trata de advérbio. Nós não vamos mais empregar hífen em locuções. Flávio, como é que eu vou saber se se trata de um substantivo ou se se trata de um advérbio? O contexto é que vai te dizer. Mas veja bem, se eu falo assim, ó, o meu dia a dia é corrido. O meu dia a dia é corrido. E falo assim, ó, trabalho dia a dia. Em que situação o dia a dia é substantivo, em que situação o dia a dia é advérbio? O macete é você trocar pela palavra diariamente. Faz sentido se eu disser assim, ó, o meu diariamente é corrido. Mas que loucura é essa? O meu diariamente é corrido? Mas se eu falo trabalho diariamente, ou seja, trabalho dia a dia, trabalho diariamente, então você percebeu que em um contexto é advérbio, em outro contexto é substantivo. No caso, o meu dia a dia, esse dia a dia é um substantivo, tanto é que ele está sendo acompanhado de pronome, né? O meu dia a dia. Já o outro modificou o verbo, trabalho dia a dia, trabalho diariamente, ok? Muito bem, então olha só, pé de moleque, que antes tinha hífen, não tem mais, mula sem cabeça, não tem hífen mais, mão de obra não tem, dia a dia, cara a cara, frente a frente, gota a gota, tudo sem hífen. Mas, veja bem, fizeram duas exceções. Eles não mexeram com as plantinhas e não mexeram com os bichinhos. Eles falaram, não mexa com isso, isso é um vespeiro. Tudo que é nome de planta e nome de bicho tem hífen. E aí você pode fazer tirar a prova disso. Se você pegar um dicionário de botânica ou de zoologia, você vai verificar lá o tanto de nome de bicho que é escrito com hífen. Né? Esses dias eu fiz uma visita, né, a um jardim botânico lá na cidade de Curitiba. Né? Se alguém for de Curitiba aí, um abraço pro pessoal de Curitiba. E passeando pelo jardim botânico lá, eu fui reparando o nome das plantas, né? Porque eles colocam o nome das plantas lá. E depois, passeando num parque lá, onde tinham várias aves lá, vi também vários nomes de bichos, tudo grafado corretamente. Tudo grafado com o quê? Com hífen. Porque nome de planta e nome de bicho, eles falaram, nós não vamos mexer. Isso é infinidade de bicho e de planta, tudo com hífen, nós vamos deixar dessa forma. Então, coloquei exemplo para você aqui, ó. Flor de lis. Flor de lis, esse lis é com S, tá? Não é com Z, não. Flor de lis, que é um S. Flor de lis, rabo de gato, que inclusive esse rabo de gato eu vi falar, no Jardim Botânico em Curitiba. Rabo de gato, João de Barro, turaco de orelha amarela, ó, tudo nome, ó. João de Barro, turaco de orelha amarela, bicho, né? Flor de lis, rabo de gato, copo de leite, tem uma planta que chama-se copo de leite, você escreve com hífen. Flávio, se eu falar assim, ó, eu quero um copo de leite, aí sem hífen. Esse copo de leite que você toma com café aí, sem hífen. Mas copo de leite, nome de planta, taca o hífen lá. E também fizeram a outra observação. Então a primeira foi plantas e bichos, a segunda observação, eles falaram assim, ó, algumas palavras já estão no domínio público e se tirar o hífen, o povo vai chorar. O povo vai sentar na calçada e vai reclamar e vai espernear. E eles falaram, então nós não vamos mexer com algumas palavras. Flávio, você quer dizer que eu vou ter que decorar? Vai. Então tá aqui, ó. Cor de rosa, mais que perfeito, pé de meia, a queima-roupa, a Deus dará, arco da velha. Posso acrescentar aqui ainda, ó. Água de colônia. Água de colônia. Então, água de colônia também você emprega com hífen. Então, plantas e bichos e essas palavras aqui que você vai ter que decorar. Beleza?
Vamos seguindo? Bom, chegamos num ponto bem interessante, que é o ponto que normalmente eles mais cobram, tá? As bancas normalmente mais cobram, que é o prefixo. O que eu vou explicar aqui vale para prefixo e falso prefixo. Flávio, tem diferença? O que é uma coisa e o que é outra? Bom, falar de prefixo e falso prefixo, isso aqui não vai mudar nada na sua vida, tá? Diferenciar um dos outros. Mas o falso prefixo ele tem uma carga semântica maior. O falso prefixo ele já traz um sentido nele ali. Por exemplo, a palavra gel. Né? Gel é considerado um falso prefixo. Né? A palavra gel, geografia, né? Geoprocessamento. Gel significa terra. A mesma coisa acontece com a palavra agro. Né? Agropastoril, agroindustrial. Agro também significa terra. Né? Então, é um falso prefixo. E o prefixo, você vai perceber que você não utiliza ele sozinho, né? De forma solta, não. Por exemplo, micro. Você não fala, cadê o micro? Né? Quando você fala cadê o micro, às vezes você pensou num computador, por exemplo, você está substantivando. Né? Ex, por exemplo, fala meu ex está aí fora. Né? Minha ex chegou. Minha ex mudou-se. Então, ex, aí você também está substantivando. Meu ex, minha ex. Mas você não usa a palavra ex sozinha. É ex-namorado, ex-marido, ex-diretor. Então, a palavra ex é um prefixo. Vou dar um outro exemplo aqui, ó, semi. Semi também é um prefixo. Né? Você não usa a palavra semi sozinha. É semicírculo, semi-reta, semi-circunferência, semi-hospitalar, né? Semi-analfabeto. Tranquilo? Sigamos então. Como é que vai funcionar? Prefixo. Presta atenção. Prefixo. Se o segundo elemento iniciar com H ou a mesma letra que terminou o prefixo, você vai dizer, sai para lá assombração. O que significa isso? Sai para lá assombração. Que você vai colocar hífen, você vai separar. Sai para lá assombração. Vem o prefixo, o segundo elemento inicia com H ou a mesma letra, sai para lá assombração. Tranquilo isso aqui, né? Muito bem. Então vamos lá. Prefixo, segundo elemento inicia com H, a mesma letra, sai para lá assombração. Isso aqui é a regra geral, ok? Então vamos lá. Apareceu o prefixo ante, né? Que como eu falei, é uma palavra que você não vai usar solta, né? Ante é prefixo. Você não fala, ó, o ante chegou. O ante o quê? O antissocial, o antirreligioso, o anticristão. Né? Então, percebeu aí que ante é um prefixo. Vamos lá. Ante mais higiênico. Ante mais higiênico. O segundo elemento iniciou com H. Olha aí, ó, iniciou com H. Cadê a caneta? Aqui. Ó, iniciou com H. Então, você vai tacar o hífen, né? Anti-higiênico. Como eu falei, depois dessa aula, se alguém te perguntar na rua como é que se escreve determinada palavra, você vai saber responder. Antitanque. Ante é o prefixo, terminou com I. O segundo elemento é tanque, não é H e não é a mesma letra. O que você faz? Junta. Olha aí, ó, juntou. Anti-inflamatório. Ante terminou com I, inflamatório iniciou com I. Mesma letra. Sai para lá assombração. Então, anti-inflamatório, você separa, né? Separou. Antifumo. Ante terminou com I, fumo iniciou com F. Não é H e não é a mesma letra. O que você faz? Junta. Então tá aí, ó. Antifumo. Antissocial. Ante é o prefixo, social é o segundo elemento. Social inicia com S, não é H e não é a mesma letra. Se você pegar uma gramática, né, uma apostila, é provável que eles vão tratar isso aqui como se fosse um outro caso. Não precisa disso. Não precisa. Por quê? É H? Não. É a mesma letra? Você vai juntar. Só que quando você junta, você vai perceber que tem um problema fonético. Porque S entre vogais tem som de Z. Você vai falar assim, eu sou antissocial. Faz sentido? Não. O que você faz? Uma adaptação. Você dobra o S. Então não é uma regra nova. Né? Aqui, ó, antissocial você junta. Não é H, não é a mesma letra. Você junta. Antirreligioso. Anti é o prefixo. Religioso iniciou com R. Não é H e não é a mesma letra. Juntou. Só que quando você junta, você tem um problema fonético. Porque se você deixar um R entre vogais, o som é esse aqui, ó. Você leria, eu sou antirreligioso.
O que você tem que fazer? Dobrar o R. Olha aí, ó, dobrou o R. Então não é uma regra nova, é uma outra regra. É a mesma regra. Prefixo, segundo elemento não é H, não é a mesma letra, você junta. Essa é a regra geral. Você junta e se precisar você vai dobrar o S ou o R. Tranquilo até aqui, né? Muito bem. Vamos para mais um caso aqui. Vamos lá. Coloquei mais exemplo aqui. Olha aí. Semi-oval. Semi é o prefixo, terminou com I. O segundo elemento é oval, não inicia com I, não é com H. Então o que você faz? Junta. Semicírculo. Semi é o prefixo, círculo é o segundo elemento. Não é H e também não é a mesma letra. O que você vai fazer? Juntar. Então juntou, semicírculo. Semi-hospitalar. Semi é o prefixo, terminou com I, o segundo elemento é hospitalar, inicia com H. Então o que você vai fazer? Sai para lá, assombração. Você vai tacar o hífen aí, ó. Tacou o hífen. Tacou o hífen aí. Semi-reta. Olha, ó, veio isso muito, né, na matemática. Inclusive da matemática. Então, olha, ó, semi-reta. Semi é o prefixo, o segundo elemento não iniciou com H, não iniciou com a mesma letra, então você vai juntar. Só que o R entre vogais tem esse som, ó. R, você leria semi-reta. O que você faz? Dobra o R. Tá aí, ó. Semi-reta. Semi-internato. Semi é o prefixo, internato é o segundo elemento. Lá terminou com I, aqui iniciou com I. Então, sai para lá, assombração. Tá aqui, ó. Sai para lá, assombração. Próximo caso aqui. Na verdade, mais exemplo, né? Super é o prefixo. Super é um prefixo, né? Tanto é verdade que você não coloca nem acento em super, né? Então aqui, ó, super-herói. Iniciou com H o segundo elemento, tem que separar. Supermercado, não é H, não é a mesma letra. O que você faz? Junta. Então, supermercado. Supermãe. Olha aí, ó, juntou também, não é H e não é a mesma letra. Supermãe. Superrealidade. Então aqui, ó, superrealidade. O segundo elemento iniciou com R, o prefixo terminou com R aqui, sai para lá, assombração. Então, separa. E por fim aqui, super dica. Super terminou com R, dica não iniciou com H, não iniciou com a mesma letra que terminou, então você junta. Perceba que a ideia é juntar as palavras, você tem que ter um motivo para não juntar. E aí, o motivo é o quê? O segundo elemento iniciar com H ou a mesma letra. Terminamos aqui? Não. No próximo bloco a gente continua com o emprego do hífen.